Hoje a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre as expectativas e as frustrações conjugais, o que elas têm a ver aí com a sua família de origem. Elisete, é com a família de origem mesmo, tá? Quem foi criado por outra pessoa, por um tio, um avô, ou por uma madrasta, ou por uma família adotiva. Nós estamos falando que existe impacto aí dentro do seu casamento, do seu relacionamento de casal, que sim, às vezes vem da sua família de origem, você conhecendo ela ou não, certo? Aqui nesse canal a gente fala sobre casamento, sobre casais, sobre casamentos fortes, como a gente vai fazer isso olhando para a raiz do problema, para olhar de uma forma muito mais ampla, muito mais direto ao ponto, sem muito rodeios, mas dentro daquilo que é a raiz, aquilo que causa determinadas situações, frustrações, expectativas, dores, separações, dificuldades. Então a gente vai olhar isso na raiz do problema. Também olhamos aqui muitas questões também com um olhar mais espiritual, um olhar aí dentro do papai do céu mesmo, essa direção que vem do céu, porque aqui eu não separo essas coisas, porque sim, a gente é um ser único que engloba corpo, mente, alma e espírito. Então a gente fala que não tem nenhum cunho religioso e também nenhuma seita, mística, nada disso. Isso não cabe aqui nesse canal, tudo bem? Então a gente vai falar e eu vou demonstrar aqui hoje para vocês o que as expectativas e as frustrações do relacionamento de casal tem a ver com a família de origem nossa. Todos nós, sim, temos alguma coisa que a nossa família de origem impacta na nossa relação aqui de casal. Então vamos lá. O que acontece, né? Aqui eu vou falar de uma forma mais específica com o olhar da mulher, porque o grande público que eu atendo aqui também são mulheres. Mas isso também serve aqui para esse homem aqui, tá bom? Então só para você pegar essa visão. Então vamos supor, o que a família de origem está impactando aqui nessa relação. Vamos imaginar aqui que esse casal tem muitas brigas e discussões. E uma dessas brigas, às vezes, é uma exigência, por exemplo, dessa mulher para esse homem aqui. Então ela exige dele que ele trate ela bem, que ele respeite ela. Isso deve acontecer? Sim, deve acontecer. Mas vamos supor que essa exigência dela seja uma exigência forte, dura, ríspida, e que às vezes esse homem aqui não tem uma boa aceitação sobre isso, ele acha ruim, se sente mal e acaba tendo conflitos aqui, briga. O que muitas vezes acontece é que quando nesse relacionamento aqui de casal existe um deles, exigindo demais o outro, porque você tinha que ser assim, você tinha que fazer desse jeito, por que você não fez, por que você não viu, por que você não valoriza, e exigências do dia a dia. Acontece que essa exigência aqui vem de algo maior aqui atrás, nessa família de origem aqui. Por quê? Porque grande parte das situações que a gente quer exigir aqui nessa relação a dois, na verdade, é uma exigência dessa criança aqui, que na verdade agora é adulto, mas é uma exigência aqui para esse papai ou para essa mamãe. Às vezes teve um pai ausente, o pai, sei lá, talvez trabalhava muito, viajava muito, não estava muito próximo, ou às vezes até esse papai aqui poderia estar próximo, porém só de corpo presente, não era uma pessoa que às vezes participava muito na vida dessa criança. E aí às vezes, né, por exemplo, a menina fica aqui
olhando esse papai, às vezes se coloca aqui entre esse casal e fica exigindo aqui um amor, um carinho, um colo, uma brincadeira, mas isso é lá na memória da criança. E quando adulto, às vezes vai para a vida nessa exigência para esse companheiro aqui, como se esse companheiro precisasse suprir as necessidades da menina aqui com esse papai que não foi suprida na vida adulta. Então, às vezes, o que acontece aqui nesse casamento é essa exigência. Uma exigência é uma contratransferência, porém, ela é muito inconsciente. Claro que o dia a dia, às vezes, não vai parecer, não, é porque ele não me olha, não, é porque ele não faz por mim, não, mas, no fundo, em determinadas situações, a gente vai observar, é uma exigência aqui dos pais. Vou dar um exemplo bem real aqui, que aconteceu aqui nos meus atendimentos. Essa mulher aqui, ela veio para esse casamento e ela disse assim, olha, a minha mãe era sempre muito dura, muito ríspida, muito gritona e eu jamais vou ser igual à minha mãe. E veio para esse casamento e durante um tempo até foi bom mesmo, foi legal, eles tinham uma parceria, só porque conforme os dias vão passando, a rotina do casal, a rotina do trabalho, os filhos chegaram e agora essa mulher passou a dizer assim, porque você não me ajuda, porque você não entende que eu trabalho muito, porque eu trabalho fora e aí tem todas as demandas dentro de casa, porque você que não faz, porque você não ajuda, porque você não contribui, porque você não faz as coisas da casa, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. E aí vai se distanciando aqui desse companheiro. E essa sobrecarga, essa mulher aqui vai abraçando, fazendo tudo. Ah, ele não me ajuda, então deixa que eu faço. Então, ele tá assistindo televisão, lá vou eu fazer. Só porque ela vai sobrecarregando e exigindo cada vez mais dela. E aí, o que ela mais desse casal, desse companheiro aqui, né? Ela vai exigindo. E aí, conforme as demandas dos filhos, ela começa a ficar muito parecida com aquela mulher que ela disse que não queria ser igual. Quem? Essa mamãe aqui. Aí ela passa a gritar, ela passa a achar ruim, ela passa a exigir dele, mas também depois passa a exigir aqui na frente dos filhos, tem dificuldade, grita com eles, briga. E aí ela mesmo se percebe e diz assim, nossa, mas eu não queria ter gritado, nossa, mas eu não queria ser assim, nossa, eu tô tão sobrecarregada, mas eu não queria estar assim. Elisete, por que eu repito? Eu tô sendo gritona e exigente como a minha mãe era. Então, aqui havia uma não aceitação dessa mamãe aqui, de como ela era, de como ela se comportava. Mas ela não entendia, enquanto criança, o que essa mamãe sentia. Então, quando ela vai para a vida, quando ela se percebe, ela está repetindo o mesmo padrão dessa mamãe aqui. Por quê? Porque ela não deu conta de compreender. E aquilo que a gente julga em maior ou menor grau, a gente repete esse padrão. Porque existe aqui um desequilíbrio, a gente fica preso num vínculo energético daquilo que eu julguei os meus pais. Quando eu olho para isso e eu compreendo tudo que eu tô vivendo aqui e passo a olhar agora, né, aqui para essa mamãe, eu compreendo. Essa mulher aqui passa a compreender o que essa mamãe viveu, o que ela sentiu. E quando isso é visto por essa mulher, olhado, respeitado,
não só aqui na nossa cabeça, mas aqui no nosso coração. Então ela pode voltar aqui e se conectar num nível muito mais profundo com essa mamãe, de respeitar as dores dela, respeitar o destino dela, respeitar essa relação que ela tinha com esse papai aqui e entender que ela é uma mulher tão normal, tão comum quanto ela, que erra e acerta. E quando essa mulher aqui compreende essa relação aqui com a mamãe e deixa isso com ela, ela pode voltar a olhar para essa relação aqui, respeitando esse companheiro e passar aí novamente, olhar para essa relação aqui de uma forma mais leve. E isso passa a ser corrigido lentamente, lá no movimento mais profundo de alma dela, para ir melhorando essas questões, porque aliviou a pressão aqui com a mamãe, compreendeu. Então agora ela pode olhar para o marido e para os filhos de uma forma mais leve. Ela consegue agora ter a consciência de entender, minha mãe gritava porque ela estava sentindo cansada, ela estava sentindo sobrecarregada, às vezes o meu pai ali também não ajudava muito ela e tudo bem, essa era a relação que eles conseguiam ter. E aí ela pode ir para a vida mais adulta, mais madura, sem tantas exigências e olhar para esse companheiro aqui e conversar com ele. O que nós dois juntos podemos fazer? O que nós dois juntos conseguimos fazer agora de diferente para que essa nossa relação possa estar mais em paz. Então, se você se sente assim, às vezes presa num desses movimentos, aquilo que você repete, aquilo que às vezes você julga, aquilo que a gente julgar dos nossos pais, em algum nível a gente vai repetir. Então, observa aí no seu dia a dia, o que está repetindo? Ou o que a gente julgava no nosso coração? Para que a gente possa fazer movimentos respeitosos, compreendendo como era aqui nessa relação, para que a gente possa, então, ir para a vida nesse casamento aqui, sem tantas exigências. Porque sim, aquilo que eu exijo do meu marido ou dos filhos, muitas vezes tem uma relação daquilo que eu não tomei, não deixei saudável aqui atrás nessa relação com os nossos pais. Certo? Então, mulheres, então é isso que eu quero que você compreenda. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, escreve aqui para mim, me encontra aí nas minhas redes sociais, que vai ser um prazer trocar uma ideia com você, tá certo? Então, até mais, até o próximo vídeo. Encaminhe esse vídeo para quem você ama também, tá bom? Beijo!